Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Você já se olhou no espelho e sentiu que falta alguma coisa, mesmo cercado de pessoas, conquistas ou até elogios? Lá no fundo, existe um vazio difícil de explicar, uma sensação de que, por mais que você faça, sempre está devendo, como se a sua existência precisasse de permissão para ser válida. Esse é o sentimento de inadequação, uma dor silenciosa, sutil, mas profunda. Ela diz que você não pertence, que precisa ser diferente para ser aceito, que está sempre um passo atrás, sempre abaixo da expectativa, sempre se comparando com os outros e perdendo de si mesmo. Mas hoje, você vai entender algo essencial. Você não foi chamado para caber. Você foi criado para ser. Ser quem você é, com sua luz, com suas marcas, com sua verdade. E isso, só isso, já é sagrado. O propósito da sua vida não é se moldar a um padrão, é expressar a sua essência. Não é se encaixar para agradar, é florescer, mesmo que seja fora da curva. A inadequação tenta te convencer de que você é pequeno, mas Deus te formou com plenitude. E aquilo que o mundo diz que falta, talvez seja justamente o que torna você único. O que é o sentimento de inadequação? É uma sensação constante de estar fora do lugar, de caminhar entre muitos, mas sentir que não pertence a lugar algum, de parecer forte por fora, enquanto por dentro só quer descansar um pouco, de ser o tempo todo o suficiente, de fazer tanto, e ainda assim, sentir que nunca é o bastante. É o cansaço invisível de quem vive se adaptando, mudando o tom de voz, o comportamento, os sonhos, para ser aceito, para evitar rejeição, para não perder o amor de ninguém. Mas o preço disso é alto, porque cada vez que você se molda demais, um pedaço de si se perde, e o que sobra é um vazio silencioso, aquele tipo de dor que nem o aplauso, nem o sucesso conseguem preencher. E sabe o que dói mais? É perceber que, mesmo cercado de gente, ainda se sente só. Mesmo sendo elogiado, ainda se sente invisível. Mesmo sendo reconhecido, ainda se sente esquecido por dentro. Porque o sentimento de inadequação não nasce fora. Ele nasce de dentro, de uma história antiga, muitas vezes contada na infância, em olhares que julgaram, em palavras que feriram, em silêncios que gritaram: você não é suficiente. A inadequação é um eco de uma dor antiga que aprendeu a viver calada, mas nunca deixou de pedir para ser ouvida. Ela não fala sobre quem você é, fala sobre como você aprendeu a se ver. Mas há um ponto de virada, e ele começa quando você para de lutar contra si mesmo e começa a se olhar com compaixão. Quando você entende que não precisa se encaixar em lugar nenhum, só precisa voltar a caber dentro de si. Porque você não é o que faltou. Você é o que sobreviveu. Você é o que floresce, mesmo depois de ter sido podado. O que a neurociência diz? A neurociência mostra que a sensação de inadequação é uma resposta emocional aprendida, um reflexo automático de memórias antigas que não foram totalmente compreendidas ou acolhidas. O cérebro, em sua tentativa de nos proteger, grava experiências dolorosas como mapas de sobrevivência. E quanto mais cedo essas experiências acontecem, mais profundamente elas se enraizam na identidade. Quando uma criança é comparada, criticada ou ignorada emocionalmente, o cérebro entende: algo em mim não é bom o bastante. E a partir desse registro, cria-se um sistema interno de vigilância constante, uma necessidade de provar valor, de ser aceito, de se encaixar. É como se a mente dissesse o tempo todo: se eu errar, serei rejeitado. Se eu descansar, serei esquecido. Se eu mostrar quem realmente sou, não serei amado. Essa dor silenciosa acompanha muitos adultos, que por fora
parecem fortes, produtivos e capazes, mas por dentro carregam uma sensação crônica de não pertencimento. O corpo vive em estado de alerta, o coração se defende com máscaras, e o cérebro ativa o mesmo circuito do estresse sempre que percebe rejeição, mesmo que ela não exista. Mas a boa notícia é que a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar, é real. Aquilo que um dia foi dor pode se tornar aprendizado. Aquilo que foi trauma pode se transformar em sabedoria emocional. Cada vez que você se acolhe, o cérebro aprende um novo padrão. Cada vez que você diz "eu mereço amor", mesmo imperfeito, os antigos caminhos de dor começam a se enfraquecer. O córtex pré-frontal, área responsável pela consciência e pela compaixão, começa a silenciar a voz do medo. E o que antes era autopunição se transforma em autocuidado. É assim que a alma se alinha com o espírito, quando a ciência encontra a fé. Porque o que a neurociência chama de reprogramação cerebral, a espiritualidade chama de renovação da mente. Como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que faz com o que aconteceu. E cada vez que você escolhe olhar para si com amor em vez de julgamento, você ensina à sua mente e à sua alma que é possível viver sem medo. A cura não acontece quando você esquece o passado, mas quando o passado deixa de definir quem você é, porque o Espírito Santo não apaga sua história. Ele a redime. O que a Bíblia diz sobre adequação e identidade. Você sabia que até os heróis da fé se sentiram inadequados? Sim, até aqueles que mudaram a história carregaram dúvidas dentro do peito. Moisés, diante da sarça ardente, disse: "Quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" Ele não se achava capaz. Carregava um passado de falhas e um presente cheio de medo. Jeremias, quando foi chamado por Deus, respondeu: "Ah, Senhor, eu não sei falar. Sou apenas uma criança." Ele olhou para sua limitação e esqueceu que o chamado não depende da idade, mas da presença. Gideão, o menor da casa, o mais improvável entre os improváveis, disse: "Como posso libertar Israel? Minha família é a mais pobre e eu sou o menor." Mas Deus o olhou e chamou de homem valente, antes mesmo que ele acreditasse nisso. E Pedro? Pedro, impulsivo, humano, cheio de altos e baixos. Quando se viu diante da santidade de Jesus, disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador." Ele se via pequeno demais para estar perto de algo tão grande. Mas a resposta de Deus foi sempre a mesma em essência: "Eu estarei com você." É como se o Senhor dissesse a cada um: "Não é sobre o quanto você pode, é sobre o quanto eu posso através de você. Não é sobre a sua performance, é sobre a minha presença." Porque o valor deles, assim como o seu, não estava na perfeição, nem na autoconfiança, mas na certeza de que Deus habitava neles. A inadequação se dissolveu quando a presença de Deus entrou. E é o mesmo que ele faz hoje. Ele não escolhe os prontos. Ele capacita os dispostos. Ele não busca os perfeitos. Ele chama os que têm o coração quebrantado o suficiente para depender dele. Talvez você também olhe para si e pense: "Quem sou eu para sonhar tão alto? Quem sou eu para ser usado por Deus?" Mas o Senhor te responde hoje: "Você é meu." E isso é o suficiente. 4 passos para curar o sentimento de inadequação. 1. Reconheça a origem sem culpa. A cura sempre começa com consciência. Você não pode transformar aquilo que ainda tenta negar. Por isso, reconhecer a origem da sua dor não é fraqueza, é sabedoria emocional. Não se culpe por sentir o que sente. A inadequação, o medo, o cansaço, são sinais, não sentenças. Eles apontam para lugares dentro de você que ainda pedem atenção. O problema nunca é sentir demais. É não saber o que fazer com o que sente. Permita-se investigar suas raízes com compaixão. Pergunte a si mesmo: de onde veio essa sensação de
não ser suficiente. Quando foi que comecei a acreditar que precisava me esconder para ser aceito? A neurociência chama isso de integração emocional. O momento em que o cérebro começa a conectar lembranças, emoções e significados, criando uma narrativa mais saudável. E a espiritualidade chama isso de cura pela verdade. O instante em que você para de fugir e escolhe olhar para dentro com amor. Porque curar não é apontar culpados. É compreender histórias. É enxergar a criança ferida que um dia só queria ser amada e finalmente dizer a ela: agora eu estou aqui. Você não precisa mais se defender. Quando você faz isso, o passado deixa de ser prisão e se torna caminho. Porque a alma não se liberta negando o que viveu. Ela se liberta acolhendo o que um dia a fez se esconder. 2. Reescreva sua narrativa com verdade. Depois que você reconhece a origem da dor, o segundo passo é ressignificar o que aconteceu. Porque o passado não muda, mas o significado que você dá a ele. Sim, a dor foi real. A rejeição aconteceu. As palavras feriram. Mas elas não precisam continuar ditando o rumo da sua vida. Ressignificar é olhar para o passado, não com revolta, mas com compreensão. É dizer: eu não merecia o que vivi, mas escolho aprender com isso. Eu não posso voltar atrás, mas posso escolher não repetir o mesmo padrão. A neurociência explica que, ao revisitar uma lembrança com um novo olhar, mais compassivo, mais maduro, o cérebro literalmente reconstrói a memória. As conexões neurais associadas à dor começam a se enfraquecer, e novas conexões, baseadas em segurança e amor, passam a se fortalecer. É o que os cientistas chamam de reconsolidação da memória. O momento em que o cérebro deixa de reagir à lembrança e começa a curá-la. Mas a fé vai além da ciência. Ela não apenas reorganiza o cérebro, ela reorganiza a alma. Quando você entrega a Deus a sua história, Ele não apaga o passado. Ele transforma o significado dele. José, vendido pelos próprios irmãos, um dia disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Isso é ressignificação espiritual. O momento em que o que te feriu deixa de te definir e passa a te lapidar. Ressignificar é um ato de libertação. É quando você entende que o sofrimento foi uma travessia, não uma identidade, que a ferida foi um capítulo, não o final da história. Quando você olha para o passado com fé, o trauma se transforma em testemunho. E a dor, que antes pesava, passa a ser uma ponte que te aproxima de quem você realmente é. Porque o que um dia te quebrou, agora pode te reconstruir em uma versão mais inteira, mais consciente e mais próxima de Deus. 3. Fale com você. Como Deus fala com você. Deus nunca disse: você é pouco. Ele sempre declarou: você é meu. Você é amado. Você é capaz. A voz de Deus nunca diminui. Ela sempre levanta. Enquanto o mundo te mede pelos resultados, Deus te enxerga pela essência. Você não é o erro que cometeu, nem o fracasso que viveu. Você é o propósito que Ele plantou e que ainda está florescendo. Troque a crítica pela misericórdia, a comparação pela identidade, a culpa pela consciência de que você está sendo moldado pelas mãos do Criador. A neurociência diz que o cérebro muda quando você muda a forma como fala consigo mesmo. Mas a fé vai além. A alma muda quando você muda a forma como Deus fala dentro de você. Deixe que a voz divina silencie o ruído da autocrítica. Pare de repetir as palavras que te feriram e comece a declarar as palavras que te curam. Diga em oração: Senhor, eu não sou o que disseram. Eu sou o que o Senhor sonhou. Eu não sou o que o mundo me fez sentir. Eu sou o que o teu amor me faz ser. Porque a verdadeira cura acontece quando você se vê com os olhos do Pai. Olhos que não julgam, mas restauram. 4. Abrace sua singularidade como propósito. O que te diferencia é o que te torna essencial. Você não foi chamado para ser igual. Você foi chamado para brilhar na sua forma única. O mundo tenta padronizar, mas Deus personaliza.
Ele te desenhou com detalhes que ninguém mais tem. Sua voz, sua história, suas feridas e até seus erros. Tudo isso faz parte do propósito divino que só você pode expressar. O Espírito Santo não sopra da mesma forma em duas almas. Cada um carrega um som, uma cor, uma missão. E o céu se manifesta através da diversidade das suas criações. O cérebro humano foi criado para a singularidade. Ninguém tem os mesmos traços neurológicos, o mesmo padrão de sinapses, o mesmo mapa emocional. Você é uma obra irrepetível, uma combinação divina que nunca mais existirá. Então pare de tentar se encaixar onde Deus te chamou para se destacar. O que te torna diferente não é defeito, é assinatura. É o selo do Criador dizendo: aqui habita algo que só eu poderia fazer. A luz do sol não compete com a das estrelas. Cada uma brilha no seu tempo, no seu espaço e com sua própria intensidade. Da mesma forma, sua alma tem um brilho que não deve ser comparado, apenas revelado. Deus não espera que você seja como os outros. Ele espera que você seja inteiro em quem Ele te fez ser. Porque é na autenticidade que o Espírito encontra liberdade para agir. Declare hoje, com fé e consciência: Senhor, eu escolho ser quem Tu me criaste para ser. Não quero mais imitar o brilho alheio. Quero refletir a luz que o Senhor acendeu em mim. Porque o que te diferencia é exatamente o que te torna essencial no plano de Deus. 4 passos para curar o sentimento de inadequação. Respire fundo. Feche os olhos. Coloque a mão sobre o coração e declare com fé, deixando cada palavra se tornar um ato de entrega. Senhor, eu entrego a Ti toda comparação, toda insegurança e todo sentimento de não ser suficiente. Eu coloco aos Teus pés cada voz que um dia me fez duvidar de mim. Eu renuncio às mentiras que moldaram a minha autoestima e abro espaço para que a Tua verdade me refaça por dentro. Eu escolho crer na Tua palavra, que diz que eu sou amado, aceito e capacitado. Mesmo quando o mundo me rejeita, o Senhor me acolhe. Mesmo quando eu me sinto pequeno, o Teu amor me lembra quem eu sou. Hoje, eu me liberto da necessidade de provar o meu valor. Não preciso mais correr atrás da aprovação dos outros. Porque em Ti, eu já sou visto, já sou querido, já sou completo. Senhor, que a Tua voz seja mais alta que os meus medos. Que o Teu amor cale as comparações. E que a Tua presença me ensine a descansar no que sou. Filho amado do Altíssimo. Hoje, eu escolho me ver com os Teus olhos. Eu não sou o que me disseram. Eu sou o que o Senhor sonhou. Sinta essa verdade entrar em você como um sopro de vida nova. Permita que o Espírito Santo abrace o seu coração agora. Respire mais uma vez e perceba: a paz está voltando a morar em você. O sentimento de inadequação grita mentiras, mas a voz de Deus sussurra a verdade. Enquanto a mente repete: você não é suficiente. Você não tem valor. Você não é como os outros. Deus responde com amor: você é meu. Você é amado. Você é exatamente como eu te sonhei. A inadequação tenta te convencer de que falta algo. Mas o céu te lembra: você já foi completado pela graça. Você não é o que não conseguiu. Você é o que sobreviveu. Você é o que continua tentando. Você é o que Deus escolheu, desde antes do ventre da sua mãe. Quando Ele te formou, não errou nos detalhes. Não te fez por acaso. Não se confundiu na medida. Você é o exato encaixe do propósito que Ele escreveu com o próprio sopro da eternidade. Então, quando as vozes da dúvida quiserem gritar, silenciás com a verdade que vem do alto. Eu sou amado. Eu sou capaz. Eu sou suficiente em Deus. Porque não é o mundo que define seu valor. É o Criador. E quem é amado por Ele, nunca é pequeno. Se essa mensagem falou com você, comente. Hoje eu escolho acreditar no que Deus diz sobre mim. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência. Ative o sininho e continue essa jornada de fé, identidade e restauração interior. Porque quando você começa a se ver como Deus te vê,
A inadequação perde a força. A cobrança se cala. E a graça ocupa o lugar. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja, e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.